das missões dela é gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico e ser um agente de cidadania. Essa demanda veio a partir de uma análise da instituição de que não se tinha atualmente o conhecimento de todas as produções científicas numa base comum assim, para conseguir extrair as informações. Na verdade, eles não estavam tendo um contexto de qual o trabalho está sendo feito, quais as pesquisas estão sendo elaboradas e como isso está se correlacionando entre um pesquisador e outro, ou entre um atendimento de uma meta prevista para a instituição e instituições de saúde. O problema foi a identificação das tipologias de documento, dimensionamento da produção do conhecimento, quais são, qual área, qual tema e quem produz que determinadas áreas, como eles se correlacionam, a evolução cronológica dessa produção científica, como foi ao longo dos anos, a distribuição geográfica dos pesquisadores, índices de colaboração entre os pesquisadores, identificar falhas na análise de formulação do modelo de análise de efeito da pesquisa, como que, analisando o problema, aplicando a pesquisa, os problemas estão sendo solucionados. E principalmente os problemas voltados para políticas públicas em saúde, que é um dos temas objetivos da Fiocruz, os produtos de produções científicas, tipo metas, qual é a área que está envolvendo aquele item, as pesquisas e estudos que estão sendo realizados, com o intuito de analisar os grupos que são formados para essas pesquisas nesses temas e quais são feitos em parcerias com os coautores, além de implementar a análise de rede, mapa de pesquisa, isso numa visão que a gente quer como objetivo pós-projeto. Por enquanto, é só dar subsídio para isso. Então, a gente vai estar analisando essa base, vai estar percebendo quais são os grupos de pesquisadores, e com base na análise dos dados depois, vai ser possível elaborar relatórios sintéticos e analíticos com essas informações, ser possível gerar uma rede de pesquisadores de como foi feita a divisão dos grupos, e aí seria um trabalho posterior. E a proposta de novas análises, dessa análise vai poder gerar outros resultados na elaboração de novos estudos e definir estruturas que podem dar auxílios a essa ampliação do projeto. Os objetivos, a gente tem como objetivo avaliar a produção científica, permitir o entendimento sobre análise de temáticas, o mapeamento de comportamento e tendências na comunidade de pesquisa, a identificação de oportunidades para o desenvolvimento da área, assim como investigar campos de conhecimento já consolidados ou estagnados. Então, a gente vai ter que também desses pesquisadores. E o objetivo também é conscientizar sobre a importância das informações como insumo para a tomada de decisões e início de ações, principalmente envolvendo fatores da saúde, que aí eu consigo saber se não consolidados ou estagnados. Então, a gente vai ter que também, além de separar os grupos, definir quais são os grupos e entender os grupos de pesquisadores, também analisar quais são os temas e as áreas que estão em enfoque e quais não estão sendo consideradas ou estão, vamos dizer, sendo negligenciadas. Tema, quais articulam entre si em coproduções e consigo saber quais temas estão com mais ênfase ou menos ênfase em determinadas ciências, ou períodos, ou ano, isso ainda está em definição, por enquanto a gente está olhando de uma forma geral. O quadro geral de produção hoje diz que a área de ciências da saúde é a segunda maior área de artigos e produção. Segunda maior área de produtos no geral, mas em relação a artigos e periódicos e publicações nacionais e internacionais, ela é a primeira. Então, assim, tem muita informação uma de análise, que diz que as tendências de pesquisa dela está numa linha de boa produção científica, porque está bem favorecida internacionalmente também. Aqui é um exemplo do que a gente estava buscando, Essa aqui é a parte da sumarização. Essa sumarização, ela foi feita com palavras-chave e títulos tirados desse arquivo que tinha diversas informações, 3 palavras-chave por artigo e um título. Aí, dando ênfase que a gente priorizou aqui as palavras-chave que dizem exatamente um trecho dela esteja no título, pontuando ela como mais relevante. Isso aqui a gente pode estar mostrando
de palavras, né, por temas, grande tema, né, como se fosse grandes áreas e grandes temas. E daqui é possível você tirar informações de o que está sendo mais referenciado ou menos referenciado. E aí o que fica em vermelhinho é o que está como mais referência, mais citações nos documentos, e os fator de impacto, índice H, que são outras métricas usadas para quantificar as produções científicas, mas por uma questão mais cultural, que determinados tipos de pesquisas que são negligenciadas são feitas só aqui no Brasil, a gente tentou considerar aqui na nossa os fatores de publicações exteriores, o fator de impacto, o índice H, e a gente viu que teve uma divisão um pouco melhor dos grupos. Eles não ficaram mais tão misturados, só um pouco aqui embaixo, mas que já dá para ter uma noção de alguns grupos aqui sendo formados. Essa aqui é comparativo dele com a metodologia também hierárquica. Método hierárquico. Dedograma. O dedograma foi gerado, ele representa o gráfico hierárquico, um dos gráficos que é gerado pelo método hierárquico. E ele permite conseguir visualizar as divisões hierárquicas que são formadas entre os grupos. Porém, a gente percebeu que, como nesse caso aqui está mostrando um agrupamento muito maior aqui na base, não ficou muito claro essa definição, porque parece que uma grande maioria tem a mesma nota, mesmo padrão, mesmas formas de divisão de grupos. E aqui não fica muito bem visível isso. Então a gente considerou ser mais adaptado, melhor qualificado, além de tratar a clusterização com o método hierárquico, tratar também com o camedoide. O camedoide ele é usado para quando você tem uma quantidade relativa de dados, eles não estão tão complexos, tão juntos, e assim, ele mostra o ponto correto ali no meio, que liga mais os grupos possível, e esse ponto ele vai existir, ele não tem aquela necessidade de ter colocado um ponto ali e ali não for formado um grupo, não for o centroide daquele grupo, aquele conjunto de informação. E a gente achou ele mais relevante, apesar que ele tem algumas peculiaridades que quando tiver uma quantidade muito grande de dados, ele não funciona tão bem assim. Mas no nosso caso, por mais que tinham sido 40 mil artigos, a gente foi consolidando esses dados, agrupando, tanto é que os dados no final consolidados com 5.800 autores, e aí os artigos dele com a nota num somatório mediana estavam classificados ao lado, e aí cada um tinha um total por média, por publicação em nível A1, A2, A3, A4, né, pelo centroidezinho aqui, 1, 2, 3, 4, um grupo aqui que ficou um pouco mais disperso, mas já melhorou muito. Inicialmente tinha começado com 2, à medida que foi processando o método Camedoide, a gente teve uma evolução disso. E aí dá para comparar legal. Nessa visão aqui é um gráfico que dá para ver essa interação um pouco melhor, dividindo em níveis, né, de totais de componentes, e também os níveis de grupos, né? Os grupos aqui, nesse caso, ficaram 6 grupos divididos. E aí cada letrinha dessa aqui representa uma definição de informações. Pode ter sido, esse foi com coautoria e menos com autoria individual. Esse foi os dois. Ele publicava tanto com coautoria quanto com a autoria individual. E aí ele faz todo um comparativo. Esse aqui publicava mais em revistas que na nota dele ali, ele somou
um nível, né, das produções científicas. Ou não, ele somou mais no B2, e aí isso define cada um desses agrupamentos que podem ter sido formados. Os grupos aproximados, né, ficou uma visão melhor, melhor divisão ao dividir com coautoria, depois que adicionou essa variável ficou muito melhor, mais claro, mais conciso. A matriz de probabilidade para os grupos, inicialmente foi definido que eram 2 grupos apenas, os primeiros 7 splits, agora numa visão a gente já conseguiu ver 6 grupos ali divididos, e aí aqui ele dá um total, tanto para cada percentual e probabilidade de cada grupo, quanto os valores que são estabelecidos para cada um dos itens que a gente está qualificando aqui, que são 100 extratos qualis, o total de produção ano com a nota K e a média total dessas publicações. E aqui ele dividiu em 2 grupos, porque um é com coautoria e o outro provavelmente é um individual. Provavelmente. A gente ainda está interpretando os dados. Uma dessas limpezas, a gente também padronizou algumas palavras que são típicas da saúde, por exemplo, saúde, corpo, uma concepção do todo, e aí essas palavras foram removidas também para não serem consideradas. Aqui na clusterização, essa aqui foi a visão inicial do cluster, daquelas modificações que a gente já exibiu, só para mostrar como é que foi a evolução, que realmente estava tudo muito disperso, não dava nem para definir alguns grupos, apesar de aqui estar com 3 grupos divididos, a dispersão era muito grande. A partir do momento que a gente foi tratando os dados, isso ficou melhor identificado. O objetivo final do trabalho foi atendido, porque a gente conseguiu visualizar quais são os grupos que são formados, conseguiu estabelecer quais são as palavras mais relevantes, pelo menos as que eu consegui processar, não deu para processar todas, são mais de 89 mil, pelas notas de divisão de publicações. Tantos. Então, essa quantificação foi a montagem e preparação dos dados, foi bem complexa até. A gente considerou aqui montar a matriz de autores, que foi essa informação, né? E a gente considerou notas, quantidade de publicações, coautor, autor titular e unificação de registros, que foi essa parte de ficar tratando os autores para não ficarem replicados e limpando a base de uma certa forma. A ideia é saber como é que eles se relacionam com a autoria também, na divisão dos grupos, quais são, na parte de temas, que é a sumarização, a gente teve que buscar aqui quais são os temas mais pesquisados e menos relevantes, e aí a gente pesquisou palavras-chave, título, e aí teve que tratar o texto também para remover stop words, palavras duplicadas, informações inconsistentes e tratar a palavra como um item para o documento. Qual a média de publicações por temas, isso também foi usado como parâmetro, que é o autor, temas abordados. Numa visão de mineração, a gente fez todo um contexto para como se relacionam os autores e coautoria, aí foram definidas algumas métricas, o autor titular e o coautor. Para a relevância do tema de pesquisa, a gente definiu o tema com maior ocorrência e os temas negligenciados, que são
são menor ocorrência, né, que tem menor ocorrência. E qual a média de publicações por temas? Quais são os grupos de pesquisadores com e sem autoria? E aí essa divisão levou em consideração a nota CAPES, né, o total de artigos, o autor titular, o coautor. Todas essas informações foram relevantes na mineração dos dados e para deixar esse ciclo do camedoide mais centralizado entre aqueles grupos específicos mesmo, né? Então ele conseguiu aproximar os grupos que realmente fariam parte. Que a ideia do cluster é justamente isso, você joga um ponto ali no meio de um agrupamento, ele vai dizendo quais que fazem parte daquele agrupamento e quais não fazem. Essa é a ideia, e aí ele vai agrupando por similaridade, tendências e aproximação das informações que foram repassadas. Aqui a sumarização foi feita para tentar tratar o texto e recuperar os temas e metas mais relevantes. Esse tratamento do texto foi necessário remoção de caracteres especiais, remoção de duplicação, letras repetidas em sequência e remoção de palavras repetidas. Além disso, teve também que montar uma relevância, né, de quais eram os temas mais relevantes e quais não eram, ajustar o contexto das palavras, tudo isso foi tratado. Na clusterização, a parte prática, né, viu também obter os dados da matriz, que a gente juntou para chamar a matriz do cluster, computar a matriz de similaridade, né, que quer dizer as coisas são assemelhadas entre aquelas informações que a gente publicou, né, que são os autores e aí os artigos e as suas notas, e coautorias ou não. A execução do método de agrupamento, a computação e coeficiência de correlação. Esses são os itens que são feitos para qualquer método ou modelo de clusterização. Você obtém a matriz de dados, computa a matriz de similaridade, executa o método de agrupamento e computa o coeficiência de correlação, como eles se correlacionam entre si. Com relação à clusterização também, teve os fatores que foram definidos, publicações de coautoria, fatores de quantidade de publicação e os fatores de quantidade de publicação que eram sem a classificação, né, quer dizer, sem score de classificação pela CAPES. Cotas e média da nota como um todo também foram consideradas. No nível de hierárquico, é o método que ele também divide entre simples e completo, e a gente fez uma comparação entre os dois. Para cada um desses, a gente olhou tanto o log quanto o score, que são os padrões de medida que a gente usa para medir a distância. Log, score, e aqui também, só para falar que é bem parecido cada um desses. Nessa comparação, né, foi possível já ver ali que tinha uma diferença, mas como a gente mostrou no começo, o método hierárquico não mostrou 100%, porque o agrupamento ficou muito concentrado na parte de baixo. Deu para ter uma noção de alguns grupos ali possíveis, mas não uma visão como um todo. Já no camedoide foi possível ter uma visão do todo, de uma forma completa, né? A gente conseguiu ver tanto o log quanto o score e ver a divisão dos grupos, que inicialmente eram 3, e depois passou a ser os 6 grupos que a gente mostrou que ficou no final. Quantidade de clusters, isso era importante, porque a gente tinha que passar para ele um padrão de cluster para ele inicializar, e à medida que ele começava a se dividir, a gente via os outros agrupamentos sendo formados.